Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo, sobre o que a Bíblia diz a respeito do tempo, remir o tempo, e vamos falar um pouco sobre aproveitar na presença do Senhor o tempo. E gostaria de começar essa ministração com uma música que eu fiz muito tempo atrás, num ônibus ainda, indo para Goiânia. E aí eu tinha a percepção de que o tempo estava passando muito rápido e eu estava fazendo pouca coisa, a impressão que ainda tenho e que temos, que o tempo passa e não fazemos aquilo que gostaríamos de ter feito. E aí vamos para a palavra de Deus para procurar nos encaixar dentro dessa perspectiva, o que Deus espera de nós, o que nós percebemos pela Bíblia que Deus espera de nós, dadas as circunstâncias e dado o tempo passado. Eu fiz uma música que ficou mais ou menos assim, falando sobre o tempo. O tempo vai, o tempo vem e tudo passa. Sonhos que sonhamos, valores e ideais. A vida vem, a vida vai e tudo passa. A marca do tempo deixa tudo para trás. Oh, 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 oh. O tempo vai, o tempo vem, nem tudo passa. A palavra de Deus não passará. Pode passar o céu e a terra e tudo que neles há. A palavra de Deus não passará. Aleluia. 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 Pode passar o céu e a terra, porém a minha palavra não passará, Jesus dizia. Uma mensagem linda. Vamos começar então a falar sobre o tempo a partir desses versículos bíblicos e desta música. Glórias ao Senhor. Bom estar com você nessa oportunidade. Eu começo falando sobre um texto bíblico a respeito do tempo. Daniel 2:21. Estamos num período de jejum de Daniel. Estamos falando bastante sobre Daniel, ministério profético, como Deus se move no ministério profético. E nesse texto, Daniel 2:21, está escrito: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. Vamos conversar um pouco sobre o tempo. O que é o tempo? Existe tempo? Como nós podemos descrever o tempo? Tempo
substantivo, masculino, tempo. Vamos conversar um pouquinho, primeiro sobre o que as pessoas dizem por aí, pensadores, filósofos e as pessoas que procuraram entender melhor esse conceito de tempo. Primeiro, fui falar sobre o tempo na minha dissertação, ou antes da dissertação, quando estava procurando algum assunto para o meu professor. E ele disse, tá, você quer falar sobre o tempo, mas a partir de que perspectiva? E daí ele começou a escrever no quadro, porque o tempo para fulano de tal é isso, o tempo para outro é isso, o tempo para outro é isso. Daí eu pensei, eu não sei muita coisa sobre essas teorias todas não, e não sei como explicar essa questão de tempo. Então vamos falar um pouco sobre o que alguns disseram a respeito do que imaginavam que era o tempo. Primeiro, essa palavra tempo, o conceito de tempo, está sendo discutida há milênios. Por quê? Porque nós vemos Salomão falando sobre o tempo, vemos também Platão, Aristóteles falando sobre o tempo e alguns mais próximos de nós falando sobre o tempo. Primeiro vamos ver o que Platão argumentava. Ele achava, imaginava, ele explicava que o tempo funcionava de maneira cíclica. Então ele trouxe a ideia do eterno retorno, que as coisas vão andando em voltas e acabam acontecendo coisas iguais ou semelhantes no decorrer dos tempos. Também a ideia de que plantio e colheita, uma ideia de que o ciclo andava e fechava e ia de novo, algo assim. Já o seu discípulo Aristóteles, ele chegou a algum tipo de conclusão, ou pelo menos abordou a questão da não existência do tempo. Tempo é digamos, uma invenção do homem, porque o homem nasce, cresce e morre e inventou o tempo, digamos assim. Mas o que é o tempo para o Sol, que está há milhões de anos brilhando? O que é o tempo para uma rocha, uma pedra? O que é o tempo para os planetas, para Marte, que estão explorando agora, ou para a Lua? Mas e o que é o tempo para o homem? Então, nesse sentido, Aristóteles falava algo do tipo, o tempo é o instante, Agora, nesse instante, estou falando contigo, mas daqui a alguns dias alguém vai ver essa ministração e essa ministração está no passado. Então, Aristóteles dizia, o passado não existe. Se não existe, não é. Se não é, logo não é, não existe, não está aqui, não é presente. O que existe é o presente, o ser, o estar, o é presente. E também ele falava que o futuro não existe, porque o futuro, se será, não é. Se não é, não existe. Então, os filósofos entram nessas neuras que a gente fica quase maluco tentando acompanhar esses raciocínios. Mas são coisas pertinentes, vale a pena filosofar um pouco e pensar o que é o tempo. E mais recentemente, então, um homem chamado Martin Heidegger escreveu um livro maior que a Bíblia, e o nome do livro é Ser e Tempo. E ele trouxe a ideia de que o ser está conectado ao tempo. Se alguém não é, não existe tempo. Não existe tempo para os mortos, por exemplo. Não existe tempo para aquilo que não existe. Se a pessoa não existe tempo para ela. Só existe tempo para nós que estamos vivos agora. Então, o contrário de tempo é a eternidade. O contrário de tempo é eternidade. E de eternidade nós falamos bastante no conceito de cristianismo. Então, Heidegger argumenta que o tempo está conectado ao ser humano, principalmente, ao ser humano, já que os animais não têm consciência de tempo. Ser e tempo. O tempo está conectado ao ser. Então, já que somos, segundo Heidegger, existe o tempo para nós, pelo menos nesse conceito de o tempo ir passando, né?
Mas vamos falar um pouquinho mais o que a Bíblia diz. Antes de Platão ainda, Salomão falou sobre o tempo. Veja como ele dizia: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, e onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já nos séculos passados, foram antes de nós. Aqui Salomão argumenta mais ou menos a ideia de Platão, e Platão foi depois de Salomão, logicamente, foi 600 anos depois de Salomão. Mas já trazia essa ideia de tempo cíclico, quer dizer, nasce o sol, depois ele se põe, nasce de novo e se põe, aquele ciclo vai se repetindo, o vento vem e vai embora, os rios estão sempre correndo para o mar e o mar não se enche. Então é uma ideia assim das coisas serem contínuas. E Salomão chega às suas conclusões dentro desses pensamentos, que tudo é vaidade, importa é servir a Deus, temer a Deus, porque tudo passa, tudo é vaidade, as coisas vão acontecendo. Mas percebe-se então, né, nessa ideia aqui de Salomão, uma ideia um pouco cíclica. O apóstolo Ricardo já ministrou muito isso, que para Deus o tempo não é retilíneo, isto é, não corre num sentido assim sempre para frente, como o cronômetro que vai sempre para frente. O tempo na Bíblia, o tempo hebraico, o tempo para Deus, ele funciona numa espécie de espiral, e coisas vão acontecendo de novo tempos depois, semelhantes tempos depois, e nós vemos isso nas profecias bíblicas se cumprindo de tempos em tempos. Bem, nós vamos falar um pouco mais sobre o tempo numa perspectiva bíblica, nem numa perspectiva de Platão, nem de Aristóteles, nem de Heidegger, mas numa perspectiva bíblica. O que Deus fala sobre o tempo? O que mais importa para nós, homens de Deus, homens de fé, é que o tempo está debaixo do poder de Deus. Isso que nos importa. O tempo não está debaixo do poder de Platão, que já morreu, nem de Aristóteles, nem de Heidegger, todos morreram. O tempo está debaixo do poder de Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações. Isso é bem importante. Mais importante do que todas as filosofias de tempo é entender que Deus é Senhor de tudo, inclusive do tempo. Para Deus, falando sobre tempo, para Deus, o que é o tempo? Se Deus é eterno, o que é o tempo? Deus trabalha conosco na perspectiva de tempo para nós, dadas as circunstâncias para nós, mas a Bíblia mesmo diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, dando a entender que o tempo para Deus é muito diferente do que o tempo para o homem, porque Ele é eterno. Por isso o contrário de tempo é eternidade. O contrário de tempo é eternidade. Que bom que servimos ao Deus eterno, que bom que servimos a um Deus que controla tudo, a um Deus que é o Deus também do tempo. É Ele quem muda os tempos e as estações. Diga graças a Deus. Que bom servirmos a um Deus que está acima de tudo, acima do tempo e das estações. Tudo está debaixo do poder de Deus. Paulo nos orienta a respeito do tempo, algo bem interessante, que precisamos remir o tempo. A palavra remir é uma palavra que indica aproveitar bem o tempo, aproveitar bem no sentido de, sob a perspectiva de Deus, né? Aproveitar bem, segundo a perspectiva de alguns, é se drogar, beber e ficar fazendo coisas da carne. Aí alguns dizem, temos que aproveitar a vida, aproveitar o tempo, aproveitar a vida.
Ora, o que é aproveitar a vida? Será que é desse jeito? Mas para a Bíblia, remir o tempo, aproveitar o tempo, envolve o conceito de vivermos o tempo segundo a perspectiva de Deus, a perspectiva bíblica, conforme a orientação bíblica. Eu cito para ti uma passagem de Gênesis 15:5, que podemos entender o tempo junto com os sonhos de Deus. O tempo junto com os sonhos de Deus. Gênesis 15:5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Deus está falando com Abraão, e Deus está falando com o homem que o tempo de fertilidade dele e de sua esposa passaram. O tempo passou. O tempo deles reproduzirem, de terem filhos, havia passado. Então Abraão estava lutando contra o tempo para a realização dos seus sonhos. Abraão estava lutando contra o tempo para a realização dos seus sonhos. É bem interessante entendermos tempo e sonho. Tempo e sonho. Mesmo que pareça que o tempo passou na tua vida para a realização de sonhos, olha o caso de Abraão. O tempo havia passado, mas para Deus, que é Senhor do tempo, Senhor de tudo e Senhor do tempo, pode vir operar o milagre na tua vida. Se você tem essa concepção de que passaram muitos anos, décadas, passou muito tempo e você não realizou o teu sonho ainda, reavive esse sonho no teu coração, porque Deus é o Senhor do tempo e Deus pode trazer novamente um vigor, uma oportunidade, o meio de você realizar os teus sonhos. Amém? Diga após mim, em nome de Jesus: ainda é tempo de eu realizar os meus sonhos. Amém. Muitas vezes Deus faz o uso de coisas práticas para mostrar para o homem, para nós, aquilo que Ele quer realizar, Deus quer realizar. Então Ele levou Abraão para fora, mostrou os céus, as estrelas e disse: assim será a tua descendência. O mundo de Abraão era muito pequeno, era muito limitado. O mundo de Abraão era a sua barraca, estava lá dentro, olhando para a lona das suas barracas, olhando para sua mulher, cujo tempo de reprodução havia passado. A Bíblia cita que a Sara não menstruava mais, havia passado o costume das mulheres, quer dizer, ela não era mais fértil, ela não tinha mais períodos férteis, havia passado. Então, ela, com o tempo já amortecido, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre Abraão estar amortecido com o tempo, por ser velho. Deus trouxe de novo esse sonho, o tempo e o sonho. Ainda é tempo de você realizar os teus sonhos. Amém? Ainda é tempo de eu realizar os meus sonhos. Ainda é tempo de nós vermos sonhos realizados. Mesmo que pareça que o tempo passou, o nosso Deus é Senhor do tempo. Amém? Shura Masurharama, o nosso Deus é Senhor do tempo. Estou falando com alguém que estava pensando como Sara, que o tempo havia passado, que havia passado toda a possibilidade. Agora você está ouvindo uma palavra dizendo: ainda é tempo. Ei, ainda é tempo. Deixe Deus avivar o sonho em ti. Ainda é tempo. Não racionalize contra isso. Não ouça essa palavra e diga: mas para você é fácil, pastor, falar isso, mas tem que ver a minha situação, o meu caso, é que tem que ver o meu filho, tem que ver a questão da minha filha, tem que ver a questão, do meu lar, tem que ver a questão da minha saúde, pastor. Querido, não racionalize. Sara ficou racionalizando, riu e disse: será? Já passou o costume das mulheres? Será? Querido, ainda é tempo de Deus realizar
sonhos em sua vida. Diga: eu recebo, em nome de Jesus, esta palavra profética. Eu recebo. Eu, como pastor, como profeta, recebo em nome de Jesus essa instrução profética da parte de Deus. Gênesis 22:17 diz: deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Você vai possuir, você vai vencer, você vai guerrear, você vai tomar posse da bênção. Você vai tomar posse da bênção. Vai chegar o tempo em que você vai tomar posse da bênção, vai possuir a cidade dos teus inimigos, vai tomar posse. Diga: em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, para a honra e glória do Senhor. Depois, quando Deus volta a falar com Abraão, a pauta da conversa gira em torno do sonho que um dia Deus colocou no seu coração. Então nós não podemos esquecer o sonho. Não esqueça o que Deus falou contigo. Não deixe de lado o que Deus falou contigo. Não racionalize como que se não fosse Deus que tivesse falado contigo. Geralmente o diabo vem em nosso coração, em nossa mente, quando passa muito tempo, e ele diz: não foi Deus que falou contigo, aquilo lá foi coisa da tua emoção, aquele dia você estava emocionado, você ficou muito emocionado no encontro com Deus, ou na oração, ou no culto, você ficou emocionado com a palavra do pastor, do profeta, e então você teve aquela percepção, mas isso aí não é para ti, não é de Deus. Então lança fora todo o dardo inflamado, inimigo que quer acabar com a tua fé, quer matar a tua fé, e diga: em nome de Jesus, eu reavivo a palavra profética do Senhor na minha vida. Eu não aceito nenhuma palavra de desânimo. Então eu vou ativar a minha fé, para que Deus realize seus sonhos em minha vida nesse tempo. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para nós. Agora nós podemos esquecer. Nós podemos esquecer. Nós podemos racionalizar. Nós podemos começar a reinterpretar e dizer: não, aquilo não era bem assim, eu devo ter me enganado. Deus trabalha na direção de realizar esses sonhos. Agora eu preciso ativar essa fé. Levítico 26:4 fala algo sobre tempo também e diz: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, a seu tempo, a seu tempo. Essa expressão indica o seguinte: que Deus está trabalhando para que as coisas no tempo dele, no tempo certo, no tempo da estação, no tempo certo, aconteça em nome de Jesus. O tempo e a bênção do Senhor. Eu estou falando sobre o tempo e a bênção do Senhor. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Isso também Salomão falou, conversando ou ministrando, ou quem sabe palestrando sobre o tempo, escrevendo sobre o tempo. Salomão também, filosofando sobre o tempo, ele disse: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, há um tempo certo de plantar e há um tempo certo de colher. Então não é lógico que eu, agora neste momento, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, queira colher certos frutos. Nós agora, nesse momento, nesse tempo de março, colher frutos que só vão dar em julho, ou quem sabe agosto ou setembro. No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, é a bergamota, né? Agora não é tempo de bergamotas aqui no Rio Grande do Sul, tangerina, em alguns lugares falam.
mas eu preciso esperar o tempo certo para ir lá e colhê-la. Agora, algumas estão pequenas, verdes, quem sabe algumas ainda estão na flor, mas o tempo certo vem a bênção do Senhor. No tempo certo vem a bênção do Senhor. Eu estou falando sobre o tempo de Deus para a tua vida, querido. Profetas, ministérios proféticos, pessoas proféticas precisam discernir os tempos na sua vida. Há tempo de plantar e tempo de colher. No mundo espiritual, cada um de nós está num ciclo diferente. Eu tenho uma idade, você tem uma idade, outros têm uma idade bem diferente. Outros partiram do zero na sua vida econômica, por exemplo. Outros já partiram de uma herança. Alguns partiram de uma formação acadêmica, outros não. Mas cada um vai ter o seu tempo, a sua colheita. Cada um vai ter o seu tempo. Eu estou com 23 anos de casado, alguns estão começando o seu casamento, alguns querem casar, alguns estão orando pelo seu cônjuge. O fato é que cada um está num ciclo diferente, então nós não podemos desejar, querer que o tempo de colheita de um seja o mesmo tempo de colheita em relação à minha vida. Então, é importante discernir os tempos. Tempo de chuvas. Levíticos 26:4. Darei as vossas chuvas a seu tempo. Darei as vossas chuvas ao seu tempo. Há um tempo para as chuvas do Senhor na sua vida. Há um tempo para as chuvas do Senhor sobre a minha vida. E eu não posso querer antecipar e não posso também querer fugir, me isentar de viver o tempo de Deus. É preciso discernir os tempos, é preciso entender os tempos e é preciso então viver conforme esse tempo do Senhor. Há um tempo de chuvas do Senhor, chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Nós não podemos perder a esperança de que a chuva de bênção virá. Nós não podemos perder a esperança, é necessário perseverar. Por vezes, nós começamos a achar que a vida é isso mesmo, é uma sequidão, a chuva faz muito tempo que não vem, assim como acontecia em Israel às vezes, 3 anos sem chuvas, aí vinha o profeta, declarava que a chuva viria, e a chuva vinha. É importante crermos que Deus tem um tempo de chuvas, de bênçãos na nossa vida, como Ele diz: darei as vossas chuvas ao seu tempo. Salmos 1:3 diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está falando de um tempo de sucesso, um tempo de frutificação, um tempo em que não murchamos, um tempo em que nós vamos ter resultados. Diga em nome de Jesus: o meu tempo chegou, tempo das bênçãos do Senhor, tempo de chuvas do Senhor, tempo de frutificar para a honra e glória do Senhor, tempo de ser bem-sucedido. Escute de novo essa palavra. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Aquele que medita na palavra do Senhor, como você está meditando hoje. Então, querido, profetize que este é o tempo propício para chuvas de bênçãos do Senhor na nossa vida. Profetize que esse é o tempo da bênção do Senhor. Há uma música também antiga que fala sobre o tempo de cantar. Achei na Bíblia, fazendo essa palavra, o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de bênçãos. O tempo de festejar. O tempo de nos alegrarmos no Senhor.
Logicamente estou pregando sobre isso porque estamos vendo tempos difíceis. E é o que eu entro agora, Efésios 5, 14 a 18. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus. Eu não estou falando sobre o tempo de cantar chegou, o tempo de bênção, o tempo da chuva do Senhor, a chuva do Senhor é o seu tempo. Eu não estou falando isso porque estamos vivendo um período muito lindo, um período muito iluminado. Não, nós estamos justamente falando sobre isso para entendermos que são dias maus que nós vivemos. Nós estamos vivendo dias difíceis. E para isso precisamos aproveitar bem o tempo. Se nós vamos viver dias difíceis e ainda desperdiçar o tempo, fazer coisas erradas com o tempo, deixar o tempo passar e não produzir coisas boas em Deus. Se nós estamos vivendo dias maus e ainda não usarmos bem o tempo, o curto tempo que nós temos, aí sim nós vamos estar em maus lençóis. Por isso a Bíblia orienta, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, usando bem esse tempo, não desperdiçando esse tempo, não ficar gastando o tempo com aquilo que não é importante, não é muito importante, sabe? Às vezes é bom, precisamos fazer nada, às vezes é bom não fazermos nada, porque nós somos como que uma máquina ligada direto, muitos têm sonhos com as suas preocupações, acordam com suas preocupações, e aí vem o estresse, daí vem a tensão, daí pode vir a fobia e vários problemas psicológicos, quando nós ficamos ligados o tempo todo, muito ligados nos problemas. Então, nesse sentido, é bom, às vezes, tirar um tempo para desligar. E esse tempo não é mal usado. Sabe, um tempo para cuidar de umas plantinhas, quem gosta de plantas, de flores, de chácara, mato, rio. Um tempo para assistir uma série, um tempo para fazer algo que desligue a pessoa dos problemas e tensões. Esse tempo não é mal usado, é bem usado para que a gente dê uma descarregada, aliviada, e aí voltamos à rotina na segunda-feira. Ok. Agora, se eu passar a maior parte do meu tempo vendo séries, vendo filmes, jogando, fazendo coisas que não são produtivas, aí eu posso estar desperdiçando o tempo. Aproveitar bem o tempo no ponto de vista bíblico é entender o que Deus quer de mim nesse tempo e ir naquela direção. E nunca parar de ler a Bíblia, escutar a Bíblia, ter contato com a Bíblia, ouvir a Bíblia. Hoje tem a Bíblia toda no YouTube, você pode colocar ali no YouTube mesmo, em vários meios, várias mídias, para que você escute a Bíblia, enquanto você está no banho, no carro, em qualquer lugar. Então, tenha contato com a Bíblia sempre, porque só assim eu vou poder usar bem o meu tempo, eu vou estar entendendo sobre o tempo de Deus para a minha vida. Então a Bíblia nos alerta primeiro a despertarmos, a não ficarmos inertes como alguém que dorme. Nós não podemos ficar como alguém que dorme, os dias são maus, são dias difíceis, mas fazer o quê, né? E a pessoa fica sonolenta e não aproveita bem o tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo e compreender a vontade de Deus. Veja, esse versículo está ligado com a vontade de Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Remir o tempo está conectado a compreender qual a vontade do Senhor. Porque se eu não sei a vontade do meu Senhor para a minha vida, é bem possível que eu vou ficar perdendo tempo. Imagine uma cena com
a relação ao trabalho, né? Digamos que você é funcionário, empregado, enfim, e você tem que usar o teu tempo para fazer tarefas para o teu patrão, para o teu senhor. A palavra senhor do grego é Kyrios, e Kyrios se referia também ao chefe, ao patrão. Kyrios, senhor, chefe, patrão. Então, imagine que você tenha que gastar o seu dia fazendo coisas para o teu patrão, para o teu chefe. Mas imagina que você não sabe o que ele quer. Você não sabe o que o patrão quer, afinal das contas. Então você passa o dia por lá, na sombra, cominha para aqui e para ali, e você não buscou saber qual é a vontade do patrão para a tua vida. Qual é a função sua ali, naquela empresa, naquela fazenda, onde o teu patrão está. O que acontece? Quando o teu patrão vem, ele vai pedir pela tua produtividade, e vai ver que você ficou muitos dias ali, não produziu nada. É semelhante à parábola dos talentos, né? Que cada um ganhou os seus talentos, e um resolveu enterrar o talento e não reproduzir nada com o seu talento, e quando o patrão veio, devolveu o seu talento e pronto. E aí o patrão não aceitou isso, disse: você vai para onde haverá choro e ranger de dentes. É preciso produzir algo. Agora, como que eu vou produzir se eu não sei o que o patrão quer? Qual é a vontade do patrão? Está entendendo? Por exemplo, quem trabalha numa empresa que nós temos aqui de fumageira sabe que precisa passar o dia todo lá trabalhando na sua função, seja amarrando, seja selecionando, seja o que for, vai estar trabalhando lá, produzindo, porque sabe que a vontade do patrão, do chefe, é esta. Então, eu sou professor, o que eu preciso fazer? É atender a expectativa da direção, que por sua vez atende a expectativa, no caso do Estado, da CRE e do governo, enfim. Então, é preciso saber a vontade do meu patrão. É preciso saber qual a vontade do meu Senhor, para que eu possa aproveitar bem o tempo. Senão, eu vou passar o tempo e não vou ter feito muita coisa. Aí o patrão volta, ou chega o dia de eu me encontrar com o patrão do céu, e vou apresentar pela minha produção, a minha produtividade. E o que tens feito? Para quem será? O que você fez? Que você pode apresentar para Deus. Aí quem sabe alguém vai dizer: ah, Deus, eu não sabia que o Senhor esperava isso de mim. Não, eu não sabia que o Senhor esperava que eu falasse, que eu pregasse, que eu falasse do amor do Senhor para meu vizinho. Eu não sabia que eu deveria ter falado para o meu vizinho que estava morrendo, que ele deveria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ah, Deus, eu não sabia que eu precisava orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Ah, eu não sabia que tinha que ir na igreja, essa coisa de estar lendo Bíblia. Eu não sabia disso não. Ora, por que não sabia? Porque não se preocupou durante uma vida inteira buscar compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É o que diz essa palavra, ó. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, aquele que passa a sua vida e não busca compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida, vai ter gasto a sua vida, todo o tempo da sua vida, com coisas não tão importantes assim. Vai chegar ao final da sua vida e não tem nada para apresentar para Deus. Não tem nada para apresentar para Deus. Remindo o tempo, compreendendo qual é a vontade de Deus. Estamos falando do tempo e da bênção do Senhor, do tempo e da minha vida na presença do Senhor. Vivemos dias difíceis. A melhor coisa que podemos fazer nesses dias difíceis é
viver na presença de Deus, procurando saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Agora tem uma palavra profética para alguns que estão precisando de mudanças. Veja o que a Bíblia diz, Deuteronômio 1:6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Em outras palavras, vocês passaram tempo demais parados aqui. Você está muito tempo parado. Você está muito tempo no mesmo lugar. Vocês já ficaram muito tempo nessa situação. É tempo de mudanças. É tempo de ir em direção à terra prometida. Esse povo estava indo em direção à terra prometida, mas passaram muito tempo num lugar só e não avançaram. Palavra profética para alguns que estão ouvindo agora. É necessário mudanças em relação ao tempo na tua vida. É tempo de mudança. Você passou muito tempo sem ação, você já passou muito tempo inerte, parado no mesmo lugar, você já passou muito tempo nessa situação. É hora de mudanças. Diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. É hora de mudanças. É hora de mudanças. Já passaram muito tempo neste monte, neste lugar, nesta situação. É necessário mudar. É tempo de mudanças. É tempo de bênçãos do Senhor. É tempo de chegarmos à terra prometida. É tempo da chuva de Deus cair sobre nós. Diga amém em nome de Jesus. Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre mudanças, o tempo de mudanças na tua vida, na nossa vida, no nosso ministério, para a honra e glória do Senhor. Deus, eu tomo posse dessa palavra profética, que diz que já passamos tempo demais nesse monte, nessa situação, e eu declaro, Deus, que nós estamos indo em direção à terra prometida. Junto com os irmãos, eu oro agora declarando: Deus, estamos indo junto à terra prometida. Juntos, estamos indo juntos à terra prometida, em nome de Jesus. É tempo de mudança, é tempo da chuva do Senhor vir sobre nós. É tempo de mudanças. Pai, eu oro por aqueles que pensaram agora: eu gostaria de mudar, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, dizendo: o Senhor te fortalece. Diga o fraco: eu sou forte. O Senhor te fortalece em nome de Jesus. O Senhor te fortalece em nome de Jesus. Sinta um fortalecimento do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Receba uma ministração do Senhor para te fortalecer, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que a chuva do Senhor venha sobre as vidas. O Senhor é que muda os tempos e as estações. É o Senhor é o Deus do tempo. Não é Cronos o Deus do tempo. O Senhor é o Deus do tempo. E nós queremos declarar que o tempo de realização de sonhos chegou, assim como chegou o tempo para Abraão e Sara realizarem o seu sonho. O tempo de realizar sonhos chegou, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra profética liberada na nossa direção, dizendo que o Senhor vai nos abençoar e multiplicar a bênção na nossa vida. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo a bênção do Senhor, a chuva do Senhor na minha vida. É tempo de mudanças. Eu estou recebendo um espírito profético de mudanças, em nome de Jesus. Amém? Shalom, queridos.